Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Eu sou André Luiz Oliveira. Você sabe que aqui a cada episódio tem um bate-papo com muita informação, muito conhecimento, muito enriquecedor, um bate-papo que muitas vezes é de utilidade pública e hoje não vai ser diferente. Esse bate-papo aqui vai trazer um conhecimento para você que talvez você ainda não saiba, ou se você sabe muito pouco de algo que eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde vai dominar o mundo. Será mesmo? Então fica aqui até o final que você vai pelo menos ter uma breve noção do que é que eu vou falar junto com o meu convidado. Mas antes de tudo, vou pedir para vocês que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal. É um prazer enorme recebê-lo, ainda mais se for pela primeira vez. Poxa, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser notificado, você receber uma notificação daqui do YouTube, para que você possa acompanhar não só esse podcast, não só esse episódio, mas os outros episódios que nós já gravamos e os outros que nós iremos gravar, que é sempre um prazer estar trazendo conteúdo, informação para você. Além daqui do YouTube, nosso podcast, nosso ponto de encontro, está lá na Croma Mais TV, www.tvcroma.com.br, lá na programação da TV Croma. Acessem, é uma TV, é uma web TV, que ela está em diversas EPTVs, está em diversos estados e também está lá na Angola. Então, você que está nos assistindo de Angola, seja muito bem-vindo. Angola Cable, você que está pela Angola Cable, seja muito bem-vindo. Nosso podcast também está nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, entre outras. E os cortes depois vão lá para as minhas redes sociais, @André Luiz Oliveira Oficial. E o nosso bate-papo hoje vai ser sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar de tecnologia. Imagine um mundo onde os contratos são analisados em minutos, petições são redigidas automaticamente e decisões jurídicas podem ser previstas com precisão antes mesmo de chegar ao tribunal. Parece cena de ficção científica, igual esse nosso cenário de hoje. Pois saiba que essa realidade está cada vez mais presente na advocacia, no sistema judiciário e no seu dia a dia. A inteligência artificial não é apenas uma tendência passageira, mas uma força disruptiva que já está moldando o futuro do direito. Desde a automação de processos repetitivos até a criação de assistentes jurídicos 24/7, essa revolução tecnológica está redefinindo o que significa ser advogado, o que significa ser juiz, magistrado e o que significa ser pessoa e até mesmo clientes de serviços jurídicos. Mas com todo esse potencial surgem desafios, como equilibrar ética e eficiência, quem é responsável por uma decisão automatizada equivocada e como os operadores do direito podem se preparar para não apenas acompanhar, mas liderar essa transformação. No episódio de hoje, vamos mergulhar a fundo nesse universo, explorando as oportunidades e riscos que a IA traz para a prática jurídica. Fique conosco e descubra como essa revolução pode impactar o seu futuro. E para este bate-papo, hoje eu tenho um amigo que é especialista em inteligência artificial. Ele que é alguém que está na linha de frente da revolução digital no direito, um especialista com vasta experiência prática e acadêmica, que enxerga a tecnologia não como uma ameaça, mas como uma aliada estratégica para advogados, escritórios e tribunais. Com uma carreira que combina profundo conhecimento jurídico com uma visão inovadora sobre o uso da inteligência artificial, ele tem
capacitado profissionais em todo o Brasil, não só advogados, mostrando como as ferramentas de IA podem otimizar tarefas rotineiras e transformar a maneira de atender clientes. Nosso convidado é uma figura que não apenas acompanha o avanço da tecnologia no setor, mas molda o futuro da profissão, ensinando como automatizar processos, criar assistentes jurídicos e utilizar recursos da IA com segurança e ética. Entre aulas, mentorias e consultorias, ele demonstra que quem adotar essa inovação agora não só está preparado para o futuro, mas se destacará no mercado competitivo. Hoje eu tenho a honra de receber Dr. Túlio Belchior Mano da Silveira. Tudo bem, doutor? Rapaz, agora eu me senti totalmente prestigiado. Nem na TV Justiça você tem uma apresentação dessa, né? Nossa, eu fiquei agora aqui. Eu tava até pensando assim, né? Nossa, sou eu? Sim, é Meu querido, muito você. obrigado pelo convite. É, Agradeço demais suas palavras. Elas refletem a tua generosidade como pessoa, como amigo. E acima disso, a gente está sempre buscando trazer algo para que agregue valor para a atividade humana. Não só profissional, mas a atividade humana em si, né? A própria existência da pessoa e como é que ela pode usufruir desse momento disruptivo que nós estamos vivenciando. Então, muito obrigado pelas suas palavras. Eu as recebo com muita gratidão. E é uma honra, de novo, estar aqui e estarei quantas e tantas vezes você me convidar. Quero deixar aqui meu abraço para o Marquinhos, né? Que está aqui nos bastidores. Sem ele, isso aqui não seria Não possível, acontece. né? Então, Marquinhos, meu abraço fraternal, hein? E, Túlio, você é um cara extraordinário que toda vez que eu te ouço falar sobre inteligência artificial, claro, você não fala só de inteligência, você é um expert em licitações também. Mas já há algum tempo você vem se dedicando a essas questões de tecnologias. Para quem está nos assistindo, fala um pouquinho, como é que começou o advogado Túlio a se interessar pela tecnologia? Isso foi antes de ser advogado, depois? Ou se misturou tudo? É uma história bem engraçada, viu, André? Porque em 1993 eu concluí o ensino médio e a pressão era muito grande. Você precisa ir para a faculdade. Você precisa ir para a faculdade. E aí, naquele momento, eu tinha 17 anos. E o que um jovem de 17 anos, no começo da década de 90, né, podia pensar em fazer? Quais eram as oportunidades? Naquele momento, eu já trabalhava em um escritório de contabilidade. Tá? Mas eu era office boy, fazia serviços gerais, não era nada, não tinha nada de glamuroso, né? Mas eu trabalhava já nessa época. E eu fiquei entre fazer direito e ciência da computação. Mamãe falava assim: faz ciência da computação, faz ciência da computação, não vai fazer direito. E meu pai falava assim: não, faz ciência da computação. Porque naquele momento, a engenharia da computação, ciência da computação, já era uma formação extraordinária. Era aquele ditado: a profissão do futuro é programador, a profissão do futuro é ciência da computação. Mas o Túlio, jovem, né, imaturo naquela ocasião, fez o quê? Prestou ciência da computação. Eu fui, me inscrevi em Direito. Uma semana antes de prestar a faculdade de Direito em São Carlos, eu recebi a notícia de que passei em ciência da computação, que fui aprovado em ciência da computação. E naquele momento, mamãe falou assim: não precisa fazer o vestibular de Direito, faz ciência da computação. Eu falei: tá certo. E aqui fica uma dica para quem está nos assistindo: ouça o seu pai e a sua mãe. A experiência deles tem um peso enorme. Tá?
Eu sei que o jovem é impetuoso, eu sei que o jovem quer desbravar o mundo, eu sei que o jovem quer levar tudo no peito, sabe tudo, né? Sim. Porque eu estava. Aqui eu estou narrando a minha realidade naquele momento. Tudo bem, não fui fazer a faculdade de Direito. Prestei, passei em Ciência da Computação e fui estudar Ciência da Computação. Na ocasião, eu morei numa república em que só tinham estudantes de Direito. Tudo bem. Eu lá estudando Administração 1, Física 1, Matemática 1, Estatística 1, primeiro semestre. E nada de lidar com programação. Eu era doido para chegar à aula de lógica de programação para a gente entender o funcionamento dos processadores, né, do software, do hardware. Passou o primeiro semestre. E eu confesso que eu fiquei meio frustrado no primeiro semestre. Segundo semestre, cálculo 1, matemática 2, estatística 2, administração 2. Falei, gente, cadê as matérias? Quando é que eu vou colocar a mão no teclado? Quando é que eu vou colocar a mão no teclado? E aí surgiu a oportunidade de cursar uma disciplina complementar, aqui no segundo semestre, que a gente começou a trabalhar um desenvolvimento incipiente em linguagem de programação. Mas coisa básica, coisa bem é o dito basic mesmo. Mas aquilo ali, confesso que me incomodava. E, gente, eu preciso, né? Terceiro semestre, estatística 2, matemática 3. Aí foi quando começamos a estudar lógica de programação. Só que, de um certo modo, eu percebi o seguinte: como eu morava numa república que só tinha estudante de direito, eu acho que eu fui um pouco influenciado por isso. E comecei a ler os livros que a turma estava lendo. O caso dos exploradores de caverna, Vigiar e Punir, toda aquela introdução ao estudo de direito, filosofia 1. Eu comecei ali bisbilhotar os colegas e perguntar, né, sobre o curso de direito. E naquele momento parece que virou uma chavezinha. Eu falei assim, não, eu não sei se ciência da computação é a minha praia. Quero fazer direito. Pensa na confusão que deu. Imagina. Eu cheguei em casa e falei, meu pai, eu não vou fazer mais ciência da computação. No terceiro, Eu quero fazer terceiro direito. por 4 semestres. Eu quero fazer direito. Não, filho. Faz ciência da computação de dia e direito à noite. Não precisa largar. O pai paga. Meu pai sempre esteve à disposição, gratidão total a ele. Ele nunca me faltou nada. Aliás, eu sempre tive tudo que precisei, sabe? Faz, minha mãe. Não larga não. Termine a ciência da computação, depois você começa direito. Mas eu volto a dizer, como o jovem é dono de si, da verdade, e naquele ímpeto eu falei, não volto mais para fazer ciência da computação e acabou. E não tinha quem fizesse eu voltar a fazer ciência da computação. Mas quando você é predestinado, eu acredito em propósito, não adianta você correr, uma hora ela te encontra de novo. Sim. Então isso fica um recado aqui, não adianta correr. Se você está, essa é uma visão cristã que tem, se você está predestinado, se você tem um propósito nessa vida, não adianta você querer correr. E eu entendi um tempo depois, por quê? Porque aí eu passei em Direito, cursei Direito em Rio Preto, depois fui transferido para Araçatuba e concluí o curso de Direito lá. Prestei a prova da OAB, passei e fui advogar. E fui advogar na área de licitações. Na área de licitações, eu comecei a entender o seguinte, que eu precisava trazer uma inteligência de negócio para o meu negócio. E como é que eu traria uma inteligência de negócio para o meu negócio? Através do quê? Da tecnologia. Então, o que aconteceu com o Túlio? Foi resgatado. Pronto, você disse tudo. Foi resgatado e redirecionado a voltar a estudar tecnologia.
Nesse meio tempo, advogando, dando aula sobre licitações, a gente criou um projeto para poder já lá... Mas, ó, estou falando de 2008, 2009, tá? Uhum. Eu criei um projeto para que a gente pudesse automatizar a criação de peças jurídicas de licitações. Automatizar impugnação de edital, automatizar pedido de esclarecimento, automatizar recurso contra razões e também levar isso para o judicial. Isso 2008, 2008, 2009, né? enquanto 2008, inteligência artificial 23, mas que ganhou aquele boom. Exato, você vai vendo. Por quê? Porque quando a gente fala em aprendizado de máquina, a gente não pode só entender e pensar que isso é uma coisa de 2022, 2023. A gente precisa compreender todo o cenário. Nós estamos falando de um estudo da ciência da computação que vem já desde os idos de 1950. Sim. Então, por óbvio que a gente precisa estabelecer uma régua temporal para entender que em 2008 a gente não tinha a capacidade computacional que se tem hoje. A gente não tinha as condições algorítmicas ou do próprio da própria possibilidade desse aprendizado de máquina, porque aprendizado de máquina já existia, mas não como nós a conhecemos a partir de 2020. Em 2008, eu comecei a escrever esse projeto e colocar em beta. Mas a gente usava formulário do Word, a gente usava um sisteminha de redação de conteúdo, era muito incipiente. Autocorreção do Word. Autocorreção do Word. Naquela época a gente tinha muita dificuldade porque até o próprio gravador de texto não estava tão disponível, gravador de voz para texto. Então, meio que deu uma segurada e ele foi de forma incipiente. Um tempo depois, eu me juntei a um colega que disse o seguinte: Túlio, nós precisamos voltar a estudar profundamente o aprendizado de máquina, porque está se avizinhando a possibilidade da inteligência artificial ser popularizada. Porque até então, André, quando a gente falava de aprendizado de máquina, quando a gente falava em disponibilidade de software ou qualquer outro tipo de serviço web ou instalado no seu computador, a gente não tinha a proporção, não sabia da proporção que ia tomar a coisa. Porque só era afeto quem sabia programar, quem sabia desenvolver. Não era... É aquela história, não era popular e não era democratizado. Sim. Coisa que aconteceu exatamente nos idos de 2022 deste século, sim, essa democratização. Então, em 2018, então vamos lá, de 2008 para 2018, eu comecei a desenvolver, a tentar colocar em ação esse projeto, mas a gente não tinha disponibilidade computacional e de programação para rodar automaticamente. Tá. A gente não tinha os algoritmos desenvolvidos para que a coisa pudesse rodar automaticamente. Então não tinha hardware e não tinha software. E também isso era afeto só às grandes empresas, porque o que tinha era muito caro. Sim. Então, por exemplo, assim... Porque ele requer uma capacidade de processamento muito grande, né? De memória. Exato. Nós estamos falando da criação de robôs. Sim. E é um robozinho mesmo. É aquele que vai pesquisar, vai devolver, vai apresentar informação e vai fazer de forma automática. Só que isso não era disponível até então. Sim. Um comparativo que eu costumo usar muito e que outras pessoas usam com relação a essa diferença tecnológica é quando a gente queria baixar uma música da internet. Nossa! Quanto tempo demorava para baixar a música e hoje no Spotify você praticamente é automático. É automático. Você tem a tua playlist lá, você coloca. Sim. E vai rodar. E na ocasião, de 2018, 2019, um amigo meu me chamou e falou assim: Túlio, tem uma empresa aí que está liberando uma documentação. A documentação é todo o aparato informacional de como é que vai funcionar aquele ecossistema computacional, aquela forma de algoritmização, a estrutura do funcionamento.
Aí ele falou assim, tá, mas isso aí afeta apenas os desenvolvedores. Eu estou entrando num grupo e queria saber se você quer conhecer a documentação para a gente visualizar uma possibilidade de acesso e se realmente for disponibilizada para o público em geral, como era a promessa, aí sim a gente poderia colocar em prática vários projetos, não só Uhum. esse. Pronto, começamos a estudar e conhecendo o modelo GPT-1, GPT-2, né? O GPT-3, aí foi disponibilizado para todo mundo. Em dezembro de 22, novembro de 22, aí sim você tem a democratização da inteligência artificial nessa nova roupagem como um grande modelo de linguagem natural. Uhum. Ou seja, a partir disso, não apenas os desenvolvedores, mas qualquer pessoa pôde pensar em acessar e de uma forma muito mais barata. Porque antes, você pensa o seguinte, só tinha capacidade desse tipo de processamento pouquíssimas empresas e órgão público. Porque os caras têm orçamento. Sim. Mas um escritório pequeno, uma empresinha pequena, não tinha essa facilidade de acessar. Mas em 22, aí a coisa começa a mudar. Então, se a gente pensa em marcos temporais, eu ouso dizer, tudo bem que depois os haters aí vão me encher o saco, mas eu ouso dizer o seguinte, que depois da descoberta do fogo, a democratização da inteligência artificial para qualquer pessoa é um momento disruptivo da humanidade. Sim. É lógico que você encontra aí na internet vários comentários de pessoas dizendo: não, mas isso aí não é inteligência artificial, de inteligente isso não tem nada. É porque são pessoas que querem manter o seu micropoder e não compartilhar informação. Se tem uma coisa que eu faço com alegria, é compartilhar informação. Eu recebo vários ataques na internet, mensagem do pessoal falando assim, não, você não pode ficar falando isso, você não pode disponibilizar essa informação, as pessoas não podem saber disso. Quem disse? Quem é o redator da verdade que eu não Uhum. posso compartilhar e ensinar um advogado, por exemplo, a produzir mais, melhor e ainda ganhar dinheiro com isso? Sim. Quem disse que eu não posso ajudar um empresário a criar um chatbot de atendimento para que ele possa se ocupar de outras atividades estratégicas para o teu âmbito empresarial? Então tem muita gente que quando fica naquele micropoder acha que detém informação e que não pode passar a informação. Só que eu não vejo isso dessa maneira e particularmente resgatando a informação, né? Por que, que o Túlio voltou? Por que, que o Túlio foi resgatado? Tá. Né? Foi justamente porque eu senti que era um momento de retomar e de forma muito a trazer uma inflexão na minha vida profissional, na minha vida pessoal, eu entendi que realmente mamãe tinha razão, papai tinha razão, mas é aquela história, eu nem me arrependo, porque eu sou o que sou hoje pelas decisões que eu tomei. Né? Em 2015 eu concluí o mestrado em Direito Internacional, eu passei a perspectiva de analisar o Tratado Plurilateral de Compras Públicas da OMC e adesão do Brasil. E recentemente resolvi fazer doutorado. Fiz a prova na FADISP, fui aprovado. Já estou no segundo ano, faltam 2 anos já para eu concluir minha tese. Bacana. E essa interação acadêmica me deu muita oportunidade de visualizar as possibilidades que a inteligência artificial hoje está atuando no campo jurídico. Sim. Porque, veja, estou fazendo doutorado em Direito, Uhum. só que a hipótese central do meu problema é o seguinte, não se trata de quando, mas de como seremos julgados por robôs. E a coisa mais interessante que a gente percebe é como o mundo está avançando em termos de tecnologia aplicado à ciência jurídica. Tecnologia aplicada ao direito.
Sim. Tecnologia aplicada ao sistema de justiça. Assim, algumas ponderações, né, Túlio? Primeiro, na Então, verdade, a foi tecnologia. por isso que eu cheguei aqui. Né? A tecnologia nunca te abandonou, na Não, verdade. nunca me abandonou. Sempre teve ali Flerte. aquele flerte, né? Mesmo você deixando de estudar a ciência da computação, estava ali no direito, mas sempre ali flertando com a tecnologia, com a ciência da computação, porque só quem está muito próximo do noticiário, desse mundo, é que teve acesso a essa informação do GPT-1, do GPT-2. Pessoas que não estavam tão familiarizadas com tecnologia. Eu mesmo era um que, para mim, né, o GPT saiu lá em dezembro. Não acompanhei esse pré. Isso é muito bacana. Quando a gente. É aquela questão da oportunidade, né? E eu sou da seguinte situação: se não fere a lei, a moral e os bons costumes, tá? Eu sempre direi sim para a oportunidade. Mas se ferir a lei, a moral e os bons costumes, eu vou dizer não para a oportunidade. E quando me chegou essa oportunidade de analisar com os desenvolvedores, eu falei, puxa, eu preciso entender, eu preciso ver e perceber como é que vai estar daqui 5 anos. Como é que serão as oportunidades daqui 5 anos? Então, quando a gente pega e começa, aí sai do campo das equações matemáticas, sai do campo da lógica em si da programação e tenta atrelar a uma condição que vai impactar diretamente na vida das pessoas, como é o caso, por exemplo, da utilização da inteligência artificial generativa pelo sistema de justiça, pelo judiciário, eu percebo o seguinte: como é que eu posso colaborar com a minha parcela de conhecimento e trazer para os meus pares advogados oportunidade, por exemplo, de peticionar mais, peticionar melhor. E aqui, o melhor não significa que ele não peticione bem, mas ele vai aproveitar essa aliada poderosa que hoje nós temos, que é a inteligência artificial, para que as atividades dele sejam impulsionadas e catapultadas. Em que aspecto? Recentemente fizeram um estudo que muitos advogados estavam aproveitando o sábado para cumprir prazo. Estavam utilizando o domingo para concluir trabalhos. Veja, isso não é vida. Então, se eu tenho uma aliada poderosa para me ajudar na perspectiva de que eu não vou ter que trabalhar mais sábado e domingo, eu terei tempo para minha família, para praticar esporte, realizar uma atividade física. Então, esse é o barato, da gente poder trazer qualidade de vida para as pessoas. E a inteligência artificial hoje, ela dá essa possibilidade. Porque se você gasta, não é o gastar, né? Se você utiliza 3, 4 horas para criar vamos lá, A petição uma alegação final. final. Vamos lá, uma alegação final que você tem que pegar. Você tem que pegar a petição, você tem que pegar a contestação, você tem que pegar a réplica, você tem que pegar os depoimentos da audiência, você tem que pegar a documentação. Então, imagina fazer isso aqui na mão. Você levaria 3, 4, 5 horas para fazer. E hoje, com a inteligência artificial, usando um passo a passo adequado, em 1 hora você faz tudo isso e deixa uma alegação final pronta. Pô, não vai ter que trabalhar no sábado, não vai ter que trabalhar no domingo. Sim. Então, quando eu tive essa oportunidade de trazer, e o doutorado está sendo uma experiência muito interessante para mim. Muito. Você falou na abertura do programa, na abertura do episódio, como é que as decisões serão tomadas, como é que o sistema judicial vai se comportar. E se a gente pega e estuda as práticas que já foram adotadas em outros países,
a gente percebe duas coisas. Nós, primeiro, precisamos entender efetivamente como preservar os direitos fundamentais, os direitos Certo. individuais, né? Para manter a paz social, já que a lei é o acordo moral razoável. E o outro ponto é como é que eu, hoje, tenho a capacidade de analisar toda essa questão voltada a uma inteligência artificial generativa que vai apoiar a sua utilização para uma prestação jurisdicional mais eficiente. Porque, veja, tem tribunal que há notícia de tribunal levando 3 meses para o despacho da petição inicial. Sim. Então, se você automatizar com uma IA generativa esse primeiro passo, pô, você já tem uma entrega para o jurisdicionado entender que a turma está trabalhando. Sim. E além de entender, ter a sensação de que as coisas estão andando. Não necessariamente que ele foi lá e conseguiu o direito dele, mas ele tem a sensação de que ele está conseguindo. É porque uma coisa que o brasileiro reclama muito é que o Brasil não tem leis que são aplicadas, né? Então, vira e mexe, há leis novas sendo criadas. Enquanto que, na verdade, né, Túlio, pelo menos a visão jurídica que eu tenho é que existe até muitas leis, há até em alguns momentos, em algumas áreas, um excesso de leis. O que não há é uma aplicabilidade, uma resposta do Estado mais rápida, mais célere, por N motivos. Falta de funcionário, excesso de processos e tudo mais. E vem muito de encontro a isso que você está falando, porque a partir do momento que você consegue automatizar algumas etapas, você consegue dar à sociedade, ao cidadão, uma resposta mais rápida. Imagina você o seguinte, que a demanda cresce em progressão geométrica e a tua disponibilidade em progressão aritmética. Elas nunca vão se encontrar. Não. E elas não se encontrando, há um sério risco de não haver uma prestação jurisdicional adequada. Sim. E quando eu digo prestação jurisdicional adequada, é realmente a população ser atendida. O sujeito, o senhor lá com mais de 80 anos, ter realmente a prioridade no julgamento. Sim. Por exemplo, medidas protetivas, conforme a Lei Maria da Penha, serem realmente expedidas dentro dos parâmetros. E tem um detalhe muito interessante que a nossa atividade profissional, penso eu, sempre foi avessa às tecnologias. Porque ela parte daquele conceito clássico, né? Daquele glamour de que, não, aqui, o advogado... Não, o advogado tem que desenvolver essa nova habilidade que é conhecer tecnologia. Ele não precisa saber programar, até porque não se trata disso. Até porque hoje a inteligência artificial está pronta. Por exemplo, nós desenvolvemos um projeto, a DVTech Pro.ai, que, contrário ao ChatGPT, que você precisa começar a fazer pergunta, a nossa não. Ela já faz a pergunta para você e basta você informar o que você precisa para ela gerar o documento. Então, veja, não se trata em saber programar. Hoje é saber fazer pergunta. Só que com a nossa, por exemplo, nem pergunta você precisa fazer. É só responder as perguntas que ela vai te fazer. Então, como é que hoje eu, Túlio, atuo? Hoje minha operação é 100% digital. Uso inteligência artificial onde posso. Onde não posso, eu estou encontrando um mecanismo para poder utilizar. Porque eu vejo, André, que existem 2 grupos de advogados. Os que vão aproveitar e os que vão ficar de fora. Sim. Então, me relacionando com a turma do doutorado, com os doutores, com os PhDs, com os pós-doutores, ali são mentes brilhantes. Eu participo de um projeto, eu participo de um núcleo de estudos que se chama IDEA, Instituto de Direito e Inteligência Artificial. Só mente brilhante. É só gente fora da curva.
Assim, aquela máxima de que se eu for a pessoa mais inteligente na mesa, eu estou no lugar errado, se aplica a esse grupo, porque eu estou no grupo certo. Só tem mente brilhante. No doutorado, só gente brilhante, só professor brilhante. E o que me faz resgatar o meu ânimo diário para poder aplicar na advocacia e colaborar com o sistema de justiça? Semana passada a gente estava lendo um artigo interessante sobre um projeto chamado Compass, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Aquele tipo de projeto reflete justamente o que nós não podemos fazer no Brasil. Porque lá ele adotava um algoritmo para fazer uma análise de probabilidade de reincidência do indivíduo. Ou seja, você vai ficar preso porque você tem... há uma probabilidade de você ser reincidente. Veja. Você cometer um novo crime. Há a probabilidade de você cometer um novo crime. Ou seja, é o Minority Report da vida real. Isso nós não podemos admitir aqui. Não. Mas se você fala, nós temos leis. Tem um monte de lei, André. Sim. Agora, realmente, a legislação precisa ser aplicada. E é interessante, Túlio, você falar essa questão desse grupo, do doutorado, porque assim, o direito ele é muito romantizado, né? Muitas vezes eu vejo os colegas, principalmente aqueles colegas mais antigos, né, dizendo que ele é um artista, equivalente a um escritor, a confecção da peça, né? Poeta. Um poeta das leis e tudo mais. Então, por conta disso, ele acaba se tornando um avesso à tecnologia, porque ele vai deixar de ser aquele poeta na visão dele. Na visão dele. Né? Na visão dele. Na medida dele, né? E assim, é até um certo preconceito que nós temos, porque o doutorado são pessoas com uma certa idade, mais velhos, que nos levaria a crer que são pessoas que têm essa ideia mais romântica do direito. E pelo que você está dizendo, não. Não. É um pessoal que é favorável à tecnologia. Então, por exemplo, nesse grupo, nesse Instituto IDEA, Instituto de Direito e Inteligência Artificial, ali, só pessoas de visão. É aquela história, visão além do alcance. Por exemplo, meus professores no doutorado, mentes brilhantes e avançadíssimas. Quando você começa a conversar com uma pessoa assim, você fala, meu Deus, eu preciso estudar muito. Meu Deus, onde estão os livros que eu não li ainda? Por quê? Porque você se é um tema que você já conhece desde lá atrás. Desde lá atrás. E é aquela história. E eu não sou da época da máquina de escrever para peticionar, tá? Quero deixar bem claro aqui. Eu já peguei o computador. Sim. Tudo bem que eu precisava carregar o computador com um disco de 5 1/4, um disquetão do DOS, aquela tela de fósforo verde, né? Sim. Tudo bem que eu comecei ali. E o Word não tinha mouse, era tab, né? Era uma coisa bem precária. Mas comecei ali. Só que imagina o seguinte. Máquina de escrever... Mas volta um pouco, né? Lançamento das petições à mão, em letra cursiva, em letra artística, né? Sim. Aí depois você passa para a máquina de escrever. A máquina de escrever com uma folha de carbono, porque você não tinha tanta disponibilidade da reprografia. Não vou falar a marca, porque não está patrocinando o podcast, né? Sim. Então era cópia reprográfica. Você não tinha tanta disponibilidade de cópias reprográficas. Então você usava o carbono. Para depois passar a usar o computador, as impressoras matriciais, depois as já de tinta, depois a laser. E hoje, para que papel? Né? Então tudo digitalizado. Sim. Tudo automatizado, digitalizado, tudo muito acessível a você. Aí você fica pensando o seguinte: existem pessoas hoje que condenam o uso da inteligência artificial porque dizem elas que, em tese, ela ocupará o espaço de um profissional. Eu não estou dizendo que algumas profissões irão migrar para outros estágios. Não vou falar em extinção, vou falar de migração. Só que imagina o seguinte, quando Pascal inventou a calculadora.
Imagina o preconceito que ele sofreu, dizendo o seguinte: nossa, a calculadora vai emburrecer a pessoa. A calculadora vai desprestigiar os cálculos que são feitos à mão. Sim. O É a trabalho mesma coisa. do matemático, do O trabalho do calculista. matemático, do calculista, do estatístico. Né? Então, imagina o que ele sofreu. É a mesma coisa que a gente passou quando passou do processo físico para o processo digital. Sim. E aí, hoje, quando você encara a inteligência artificial e ainda renega a existência dela, você está dando burro em pão de faca. Vai me dizer que hoje você não usa uma calculadora. Você só usa uma calculadora porque o Pascal lá atrás inventou a calculadora e disponibilizaram para o mercado. Pior, você não usa a calculadora, você usa a calculadora do celular. Pronto. Olha a evolução. Que o celular foi lá e juntou a calculadora, juntou o GPS, juntou o radinho de pilha, juntou tudo. Então aqui, ó, hoje, nesse pequeno aparelho aqui, nós temos tudo. Sim. Praticamente a gente não consegue imprimir dinheiro aqui ainda, né? Ainda não, mas já consegue receber. Não consegue receber, pagar. Você não precisa ir mais. Então esse nosso mundo a nossa virtual, carteira está entrando dentro do celular. A nossa carteira está aqui. Porque os documentos já tem toda a versão digital. Habilitação, RG, CPF, a carteira da OAB. Sim. Então, título de eleitor. O título de eleitor. Então, hoje, quando a gente fala em tecnologia e disponibilização da inteligência artificial, quem disser que a gente não está vivendo um movimento disruptivo, está por fora, com todo respeito. Sim. E a gente não pode relegar isso. A gente não pode negar essa existência. Porque você imagina lá atrás se eu negasse a existência da calculadora. E não, continuamos com os calculistas, com os estatísticos, só que nós tivemos o quê? Sim. Um apoio significativo. Nós tivemos um apoio. Então, hoje a inteligência artificial, ela vem justamente para quê? Não para me substituir ou substituir você, mas para dar um apoio efetivo à nossa atividade. E quando eu falo isso, eu me refiro justamente na perspectiva do que a inteligência artificial proporcionou em termos de popularização. Hoje qualquer pessoa chega aqui, quer ver? Chega aqui, olá, boa tarde, eu estou aqui no podcast Ponto de Encontro com o meu amigo André. Dê uma saudação especial para ele. Oi, André, tudo bem? Que prazer estar aqui com você no Ponto de Encontro. Espero que a nossa conversa seja muito animada e cheia de bons momentos. Vamos lá! Olha isso, que incrível. Hoje a gente está falando sobre inteligência artificial no sistema de justiça brasileiro e para a advocacia. Que recado você pode dar para os advogados? Olá, advogados e advogadas! A inteligência artificial está revolucionando a área jurídica, oferecendo ferramentas para otimizar processos, análise de dados e até mesmo prever decisões judiciais. Incorpore essa tecnologia ao seu dia a dia para ganhar eficiência e oferecer um serviço ainda melhor aos seus clientes. A IA não substitui o advogado, mas com certeza é uma aliada poderosa. Então manda um abraço para a audiência do André. Um grande abraço para todos os ouvintes do André. Foi ótimo falar com vocês sobre inteligência artificial e advocacia. Até a próxima. Muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Ô Marcos, lembrar da próxima vez a gente convidar a IA. A IA vai ser a convidada do podcast. Entendeu? Então é disso que se trata. É dessa disrupção. Quando eu digo isso, sem brincadeira, eu me empolgo. Sim. Porque, eu acho sensacional. Por exemplo, a gente está aqui, está conversando, e tem algumas campanhas minhas rodando. Né? Campanha de marketing. Sim. Então, lá no escritório a gente atende full service, né? Licitação é o carro-chefe, mas se alguém agora mandar uma mensagem para mim, no meu WhatsApp, vai ser atendido por uma inteligência artificial. Mas não é bot, não é URA, é IA generativa, que vai perguntar sobre licitação, ela vai responder. Ela não vai dar conselho jurídico. Sim. Mas ela vai tirar pequenas dúvidas.
E a jornada do cliente é o quê? Para que ele marque uma agenda comigo. Sim. E ela o faz. Ela leva o cliente para essa jornada para marcar um atendimento comigo. Então, eu estou aqui, o pessoal pode estar mandando mensagem, tem gente controlando no escritório, óbvio, Lógico. mas aquele primeiro atendimento está sendo feito por inteligência artificial. E o advogado que não está aproveitando isso hoje, André, eu sinto muito, vai ficar de fora. Sim. E é coisa básica. Ou seja, o advogado que não entendeu isso ainda, eu sinto muito. Por quê? Porque tem uma enxurrada de informações. Tem uma enxurrada de disponibilidade de várias inteligências artificiais. Agora, o que ele precisa entender é o seguinte: como é que eu vou aplicar isso na minha advocacia? Muitos advogados me perguntam: como é que você aplica isso, Túlio? Pois eu aplico em toda a área. Isso que eu ia perguntar para você. Principalmente esse ano de 2024, acho que foi o grande boom da inteligência artificial, com várias ferramentas lançando e tudo mais. E você já vem acompanhando isso há um bom tempo. Quais as principais transformações que você tem visto de inteligência artificial para o segmento jurídico? Veja, o processo de transformação com o uso da IA generativa, ele é praticamente diário. Tá? Só que se a gente puder, então, setar em 4 grandes áreas, e aí vou chamar de área, eu vou trazer para a advocacia, tá? Vou te contar o meu dia a dia. Como é que eu faço o mapeamento de onde é que eu posso usar a inteligência artificial? Como eu posso, por exemplo, substituir um comportamento humano por um comportamento de IA? Primeiro ponto, tarefas repetitivas. Aquilo que uma pessoa faz de forma repetida, faz 1, 2, 3, 4, o atendimento é uma delas. Sim. Responder e-mail, criar peça. Ou seja, tarefas que são repetitivas, eu posso, no primeiro momento, já começar a migração do indivíduo pensante para uma inteligência artificial. Aí talvez você possa estar pensando, pô, e o que eu faço com essa pessoa humana? Eu trago ela para outra atividade dentro do meu escritório. Eu verifico o talento dela para ela gerir os atendimentos e não só realizá-los. Porque agora quem vai realizar é a inteligência artificial. Ela vai gerir. Ou seja, preservo o indivíduo, preservo a pessoa. Aqui não se trata de baratear despesa, de eliminar despesa, não. Se trata de você agir estrategicamente para entender o que pode ser feito. Então, como se fosse aquele trem que tem a funcionalidade dele automática, sozinha, mas tem um maquinista ali de olho. É a supervisão. A montadora de veículo, toda automatizada, mas tem o funcionário ali controlando os botões. Exato. A ideia é essa, controlando os botões. E então, dentro do escritório, então, quais são as áreas que hoje eu uso? Atendimento, captação de cliente, marketing jurídico, operação, no administrativo e no financeiro. Legal. Ou seja, de ponta a ponta hoje, eu uso inteligência artificial. Nessa perspectiva da gente utilizar todo esse aparato, todo esse artefato disponível, o que eu percebi? Que eu consigo melhorar a minha operação, mitigar eventuais erros e até evitá-los e ampliar a minha operação. Porque veja, e aí uma situação particular que ocorreu no escritório, não vou falar, por óbvio, o santo, mas eu posso contar o milagre, né? Editado esse, né? Conto o milagre, mas não conto o santo. Um cliente se divorciando. Então, foi lá, contratou o escritório para fazer o divórcio dele, né? Como não tinha filho, nem incapaz, fizemos o divórcio no cartório. Né? Fizemos o divórcio extrajudicial.
E o mais interessante é o seguinte, assim, como é que eu posso aproveitar e oferecer para esse cliente um novo serviço? Porque no processo de vendas a gente tem o LTV, né? Sim. Que é o Lifetime Lifetime Value, Value. né? Então é o seguinte, ele já me pagou pelo divórcio, Que é a coisa mais difícil que o advogado tem de enxergar isso. enxergar isso. Olha a oportunidade que o advogado está tendo. Eu cheguei para a inteligência artificial e falei para ela o seguinte, essa aqui, ó. Cheguei para ela e falei o seguinte, tem um cliente que se divorciou. Nessa mesma área, teria algum outro serviço que eu poderia oferecer para ele? Ao que ela me respondeu, sim, existem várias possibilidades. Você pode oferecer o serviço A, B, C, D, mas não me falou, não me falou naquela área específica do divórcio. Eu falei assim, não, mas eu queria aproveitar o momento e oferecer ele uma oportunidade sob o aspecto de que nós somos um escritório de advocacia especializado em família, divórcio, guarda, temos esse serviço lá, temos a especialização disso. E eu também gostaria de oferecer mais alguma coisa para ele nesse sentido. Ela falou assim, olha, existe a possibilidade... A resposta foi assim, eu falei assim, me faça 5 perguntas sobre um possível serviço que eu gostaria de oferecer. Eu provoquei ela a me perguntar. Sim. Porque o grande barato não é eu simplesmente chegar e perguntar. A gente precisa dialogar, por isso que se chama um modelo de linguagem natural. Não é na programação, é no diálogo, é no campo semântico, gramatical, fonético. Ela me fez as perguntas, né? Olha, aqui são 5 tópicos que você precisa responder para um possível... Olha, eu gostaria de fornecer um serviço na área do direito de família. Ele se divorciou recentemente. Ele tem 50 anos de idade. É uma pessoa atlética. É uma pessoa alegre. É um empresário. Aí ela me respondeu assim, você já chegou a pensar que ele poderia desejar se casar novamente? Eu falei assim, oxe, peraí. É uma possibilidade. Em várias culturas, o segundo casamento não é permitido, não sei o que, no campo religioso, sim. Eu falei, já entendi. Liguei para ele e falei assim, ó, se você quiser, inclusive, eu posso te oferecer um serviço da gente anular o teu casamento no religioso. Olha só, dialogando com a inteligência artificial, ela me deu uma sacada para eu oferecer um novo serviço para ele. Túlio, eu nunca pensei em casar de novo, até separei agora. Aí não fiquei sabendo se ele estava namorando ou não. Mas certamente, se ele arrumar uma nova namorada, uma namorada mais nova, que deseja se casar no religioso, tem a opção de anular. Por exemplo, se for na denominação católica. E tudo isso em razão de quê? De um diálogo com a inteligência artificial. Então, saber fazer perguntas, saber dialogar. Aí você pode tá pensando o seguinte, pô, mas você não teve essa ideia sozinho? Não tive. Não tem. Não tem. Porque a gente fica tão na rotina que a gente não pensa. E hoje com a IA eu consigo... Essa semana, Túlio, eu estava fazendo alegações finais de um processo que eu já tinha jogado a toalha. Já pelo andar da carruagem não ia dar bom esse processo. Mas resolvi usar a IA para me ajudar a fazer alegações finais. Túlio, ela foi por um caminho que até então eu não tinha pensado e comecei a olhar esse mesmo processo de uma forma diferente. Tanto é que agora eu tô até animado, achando que eu ia perder, agora de repente ela me deu uma esperança de que pode dar bom esse processo. Então assim, a IA, ela nos permite pensar além dos nossos próprios conhecimentos, né? Ela vai além da imaginação.
Sim. Ela vai além do conhecimento. E uma coisa interessante, André, é que você é o advogado expert. Eu sou o advogado expert. Cabe a nós extrairmos o que ela tem de melhor. Extrair tudo que ela tem. Alguns advogados me mandam mensagem aqui, pô, eu tenho alguns haters. A IA não Mas funciona. o pessoal fala que quando você tem hater, é porque o negócio tá bom. Ah, é? É. Puta, tem uma meia dúzia de haters já me enchendo o saco. Tem hora que dá vontade de falar assim, vai estudar, vai cuidar da vida, vai arrumar um problema pra você, me deixa em paz. Entendeu? E vira e mexe, eu recebo mensagem assim. Só que o sujeito não tem coragem de mandar no comentário, manda inbox. Uhum. Esse negócio de IA não funciona, eu já tentei. Aí teve um dia que um deles, peguei e falei assim, passei um áudio. Falei assim, você quer fazer uma call comigo? 30 minutos aqui, sem compromisso, não vou te cobrar nada. Não sei o que, não sei o que. 2 dias depois voltou a resposta. Eu topo. Marcão abriu o Zoom e fui dialogar com ele sobre inteligência artificial. No fim das contas, ficamos quase amigos. Olha aí. Porque ele falou assim, Túlio, você me fez refletir uma coisa que eu não tinha pensado. Eu sou o expert e preciso extrair dela o máximo, mas eu não estava sabendo extrair. Sim. E você em 30 minutos conseguiu abrir minha cabeça, metaforicamente, pronto. Sim. Tudo E bem, a agora- vontade era talvez dar uma machadada? Talvez. Não Mas- era cadeirada, né? Mas assim, é aquela história, né, meu? O que faz você perder teu réu primário, né? O meu temor a Deus. Porque tem hora que dá vontade de perder o réu primário, né? Com algumas pessoas. Mas nessa, eu, graças a Deus, consegui converter um. Pô, tô satisfeito. Porque até então aquele caso era um caso perdido. Sim. Por quê? Ele já tinha uma predisposição a não aceitar a IA. Ele já tinha uma predisposição estabelecida de um preconceito de que a IA não era para ele. De que ele não estava sabendo fazer pergunta. E quando ele imaginou não sei fazer pergunta, o que ele fez? A IA não presta. A IA não funciona. Uhum. Na verdade, não é assim. Sim. Aí eu fui lá e consegui converter. Converti um. Aí quase que a gente ficou amigo, né? Mas não ficou. Mas assim, eu consegui mostrar para ele, não que ele estava errado, mas que ele tinha que olhar por um novo prisma. Sim. Ele tinha que entender e observar que nessa jornada de você sair do antigo e ir para o novo, pode causar um certo receio. Pode dar um medinho, né? Pode. Porra, é novo. Tem Tudo que é gente, novo. Tem muita gente que fala, não é pra mim. Tem muita gente que fala, tem muito advogado que fala, não vou conseguir. Eu falei, vai. Túlio, eu vou te falar, muita gente nova. Mais nova do que nós. Tem. Advogados, assim, recém-formados, que pegaram carteira agora, tem esse receio. Mas assim, Túlio, a gente costuma falar que os Estados Unidos está sempre, sei lá, 5 anos à frente do resto do mundo, do Brasil, né, em termos de tecnologia. Ou seja, quer ver o que vai ser tendência aqui no Brasil daqui 5 anos? Olha para os Estados Unidos hoje. Em termos de inteligência artificial, principalmente a inteligência aplicada ao setor jurídico, você tem olhado o que está sendo feito não só nos Estados Unidos, mas no mundo afora e comparado com o que está acontecendo aqui no Brasil? E o que você tem encontrado? Sobre a regulação da inteligência artificial. Esse é um assunto que está na crista da onda. Tá? O Congresso Nacional está discutindo o projeto de lei 2338. Recentemente realizou algumas audiências públicas. O CNJ está revisando a resolução 332. Também há 15 dias realizou 3 dias de audiência pública. Eu acompanhei as audiências pelo YouTube. E o que o Brasil está trazendo vai muito do modelo europeu. Em julho desse ano, a União Europeia regulamentou o uso da inteligência artificial naquele continente. Então, muito do que está se trazendo para o Brasil está vindo no modelo eurocêntrico, né? No modelo europeu.
Só que a gente precisa entender o seguinte, o Brasil tem as suas características. O sistema judicial tem a sua particularidade. Nós estamos falando de um país em que existem milhares de processos judiciais ativos. Sim. Diferentemente dos Estados Unidos, que o próprio sistema de justiça lá prega uma fase pré-processual de conciliação, de transação. O que o nosso, ainda que a gente tente, não tem uma cultura. Recentemente o ministro Dias Toffoli falou assim, olha, um país que forma mais advogado do que engenheiro tem alguma coisa errada. É um país litigante, beligerante judicial ao extremo. Sim. Eu não tiro a razão dele, né? E nem vou entrar no mérito aqui. Só que há uma tendência da gente estabelecer o seguinte, uma proteção, tá? Só que essa proteção não pode ser exagerada de modo que impeça a inovação tecnológica. O Brasil não tem uma inteligência artificial genuinamente brasileira ainda. Não tem. Só que se regulamentarem de forma muito estreita, restritiva, vai perder a oportunidade da inovação tecnológica. Essa regulamentação quase que tirou a IA da Meta daqui Quase. do Brasil. A IA da Meta foi um assunto interessante porque ela atrasou a entrada no Brasil porque ela não estava de acordo com a LGPD. Ela teve que ajustar os termos de uso da LGPD para poder entrar no Brasil. Então ela meio que atrasou uns 3 a 4 meses, alguns dizem 6 meses, tá? Para poder ajustar os termos e condições de uso, porque o modelo estava capturando alguns dados para usar na sua base de treinamento que contrariam a LGPD. Porque como é que funciona uma inteligência artificial? Imagina o seguinte, um carro. Um carro sai da fábrica com todas as peças. A inteligência artificial sai já treinada. Então ela utilizou uma grande quantidade de dados para treinar o seu modelo e ela já sai com conhecimento suficiente para poder ser utilizada pelo mundo exterior. Assim como a inteligência artificial, e aí trazendo o exemplo do carro, se você quiser colocar algum acessório, você vai, compra e coloca o acessório. A inteligência artificial, ela já sai pronta, mas ela continua em constante treinamento dentro da sua caixa algorítmica. Então, por exemplo, eu saí pronta, só que agora quando eu for criar um anúncio, eu vou utilizar qual é a cor da pele? Opa, não posso, porque isso é um dado sensível. Então esse dado sensível não pode ser colocado em tratamento do modelo. Entendi. E ela estava buscando os ditos dados sensíveis para treinar o modelo dela. Ela já saiu pronta, só que toda vez que você ia acessar, ela tinha uma declaração. Você concorda com as informações para que eu, IA, utilize os seus dados para aprimorar o meu treinamento? Então foi por isso que a Meta teve esse atraso para ingressar no Brasil. E todas as vezes, por exemplo, que a gente acessa um site, lá embaixo você tem lá, né? Você concorda com a política de cookies. Aceitar ou rejeitar. Ali pronto, você já teve seus dados capturados. Os algoritmos dos sistemas de busca, as inteligências artificiais já acopladas, já estão ali sendo treinadas com o quê? Com os seus gostos, costumes. Aquilo que você está procurando naquele momento. Aquilo que você está procurando naquele momento. Eu não sei se a nossa audiência aqui vai concordar comigo, mas várias vezes eu pensei em um determinado produto e aí até então tudo bem, porque ela não adivinha ainda. Aí eu falei com a Elaine, minha esposa, falei, amor, eu tô querendo comprar, não vou falar a marca, tá? Vou falar, mas se eu falar a marca, o pessoal vai saber. E eles não estão patrocinando o podcast, né? Então, não vamos dar audiência para quem não está patrocinando. De repente fica o convite, né? Fica o convite, né? Então, eu ia comprar uma Air Fryer. Certo. Porque a nossa tem 12 anos de idade já. Já tá velhinha, tá quase morrendo. Mas eu falei Air Fryer.
Não deu 2 minutos, começou a aparecer na minha timeline do Instagram vários modelos de air fryer. Sim. Agora, o que é isso? É bruxaria? Não, é tecnologia. Sim. Ou seja, a gente em todo momento está ladeado de quê? De pessoas imagináveis que estão aqui dentro trabalhando o acesso a nossas informações. O grande irmão. O grande irmão, Big Brother. Sim. Então a gente precisa, é assim. E aí quando você pergunta tendência lá fora, a última notícia que nós temos é o avanço, né, na criação do supercomputador. Recentemente a Nvidia disponibilizou uma nota onde ela ligou o primeiro grande supercomputador, mas de mais a mais o que a gente está esperando é realmente saber se o supercomputador quântico vai ser possível, se vai ser possível, quando vai ser possível e quando ele vai ser acessível à população de maneira geral. Porque, segundo informações, esse supercomputador quântico atrelado ao hardware, atrelado ao software de inteligência artificial, diz que aí vai. Aí, assim, se você me perguntar o que esperar nos próximos 5 anos, eu não sei o que esperar daqui 3 meses, porque a capacidade tecnológica, computacional e de oportunidade está cada vez mais rápida, está cada vez mais ágil e sem a gente. É particularmente eu, tá? Então, quando a gente fala gente, é muita gente, né? Mas eu, particularmente, o que esperar daqui 5 anos? Não, gente, vamos ver daqui 2, 3 meses, porque a coisa está acontecendo muito rápida. Sim. E a gente vive nesse microcosmos operacional, onde o avanço é muito ágil. É ágil demais. Isso você vê assim, de dezembro de 22, quando a IA se popularizou, digamos assim, para hoje, outubro de 24, as alterações, as melhorias, os avanços que ela já é capaz de fazer é algo muito extraordinário, né? Mas assim, Túlio, queria saber de você o seguinte: a IA ela vai ser usada para melhorar o trabalho do advogado, utilizada para melhorar o trabalho dos juízes, desembargadores, ministros, do judiciário como um todo. Mas como é possível utilizar a IA sem comprometer a análise humana e sem comprometer principalmente a ética? Esse é um tema que merece muita reflexão. Pegando o caso do projeto Compass, no Wisconsin, onde ele fez uma análise preditiva da possibilidade de reincidência, a gente vê claramente um viés discriminatório. Então, hoje, qual é a grande discussão no campo acadêmico, no judiciário e nos estudos? O dito viés algorítmico. Se o algoritmo é uma grande quantidade de dados que foi pré-programada pelo homem, tá? Significa que eu ali coloquei informações, mas eu posso ter colocado anseios e desejos. Sim. Só que se isso for detectado como um viés discriminatório, a gente barra na ética voltada a um julgamento imparcial, que aí ele se tornaria parcial. Eu tenho outro caso interessantíssimo da polícia de Boston. Eles criaram um anticrime lá e nesse anticrime o reconhecimento facial com inteligência artificial só detectou uma camada vulnerável da sociedade e de determinados bairros daquela localidade. Olha o perigo. Então, se a pessoa tinha aquelas características, ela entrou no viés algorítmico, que é o viés discriminatório. Sim.
Então, hoje, a grande discussão na própria resolução 332, na minuta de alteração da resolução 332 e no projeto de lei 2338, é garantir que não se tenha esse viés algorítmico para manter a imparcialidade e também que se garanta a transparência algorítmica e que se garanta a explicabilidade do algoritmo. Sim. Como é que funciona isso na prática? O algoritmo precisa ser suficientemente imparcial, não pode ter o viés. O algoritmo precisa ser transparente, de modo que permita uma auditoria. Uhum. E ele precisa ser explicável. E o explicável aqui é o seguinte: por que você mandou prender ou mandou soltar na sua decisão? Sim. Toda decisão judicial é motivada, certo? Correto. Perfeito. A decisão judicial do algoritmo também deve ser motivada e explicável. E aqui, quando eu falo explicável, é o seguinte: é justamente chegar no campo, no ponto, e dizer o seguinte: tá, por que você adotou essa decisão? Quais foram os fundamentos que você utilizou para chegar a essa conclusão? Quais regras axiológicas, quais regras hermenêuticas, quais regras filosóficas você aplicou? Você quer um exemplo? Sim. Nós precisamos entender o seguinte: eu sou um defensor assíduo da tecnologia. Só que os passos, quando nós entendemos, o passo a passo, quando você está tratando de direito indisponível, de um direito social, mas acima de tudo de um direito à liberdade, tem que tomar muito cuidado com a forma como isso vai ser programado. Então, se você pegar o 59 do Código Penal, deixa eu abrir aqui, porque esse é um tema de um artigo que eu estou escrevendo, tá? Porque justamente a gente fala dessa explicabilidade. Tá. Então, se eu pego lá o Código Penal, no artigo 59, fixação da pena. Certo. Então, se eu vou lá para o 59, o 59 diz assim: bom, a lei foi feita para ser consultada e não ser decorada, né? Sim. Da aplicação da pena. Artigo 59. Então, pensa um algoritmo decidindo sobre a fixação da pena de um condenado. Tá. Hoje, a fixação da pena é feita pelo juiz, Correto. de acordo com os critérios do 59. Mesmo no tribunal do júri, a pena é fixada pelo juiz. Exato, fixado pelo juiz. Aí você vem assim: o juiz. Aqui, por exemplo, a meu ver, que se a gente for pensar em aplicar a inteligência artificial aqui, a gente tem que haver uma alteração legislativa para cá. Tá. Porque até então eu entendo que é possível sim um despacho de uma petição inicial por inteligência artificial, porque o Código de Processo Civil já prevê a possibilidade dos atos judiciais serem praticados de forma eletrônica, de forma automatizada. Ok. Mas vamos aqui. Prevê, mas já está preparado, está adaptado? Essa é uma outra pergunta. Tudo bem. Aí nós estamos falando do Código Penal, que é de 43. O decreto É da década de é 40. da década de 40. Perfeito. Exato. Década de 40. Que década de 40, Era inimaginável, Eu- né? Pelo menos se chegar onde chegou, né? exatamente. Mas aí vem aqui, ó, 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme necessário e suficiente, né, as penas. Aí, o 60. Na fixação da pena, o juiz, na pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. Aí o 61 fala das circunstâncias agravantes. O 62 do concurso de pessoas. E o 63 da reincidência. Certo.
Então, só isso aqui, a gente vai precisar desenvolver um algoritmo que seja suficientemente capaz de ser imparcial no momento em que vai aplicar a fixação da pena. Uhum. Da mesma forma, se eu chegar para você e disser aqui agora, quais são os requisitos da petição inicial? Está no 319 do CPC, você sabe disso. Ok, o que o juiz precisa aplicar para ali automaticamente dar um despacho inicial da petição inicial? Bom, atende os requisitos da petição inicial? Sim, não. Tem pedido de justiça gratuita? Tem. Tem comprovante de hipossuficiência? Tem. Opa, check. Fez a menção do artigo 334 do CPC sobre a não adoção da audiência de concessão? Check. Tem pedido de tutela de urgência do 300? Tem. Ah, mas atende os requisitos da probabilidade do direito e do fumus boniuris? Sim, não. Uhum. Mas como é que o algoritmo hoje vai explicar por que ele concedeu ou não concedeu a tutela de urgência? Sim. Então é isso que a gente tem que se preparar. É isso que a gente tem que estudar e colocar numa perspectiva prática e que seja eficiente, justamente para que as injustiças algorítmicas não sejam cometidas. E acaba sendo, né, Túlio, uma análise muito objetiva e ao mesmo tempo muito fria. Me fez lembrar de um episódio daquela série Suits. Adoro. É muito Já legal. assisti umas 3 vezes a temporada completa. Eu acho que eu assisti também umas 3 vezes. E um dos episódios, a assistente, ela precisa fazer um processo de demissão de estagiários. E ela usa critérios objetivos, né? Que ela fez até uma espécie de computação ali, um Isso, sisteminha, colocou todo mundo para ser aprovado, para ser avaliado por meio daquele sistema que ela criou, com regras objetivas. Porém, nessa avaliação, uma pessoa que realmente não atendia aos critérios objetivos, mas que atendia a outros critérios subjetivos, que tornavam aquela pessoa diferente dos demais. E então, assim, o que eu estou querendo trazer para você é justamente isso. A inteligência artificial, ela vai olhar a questão objetiva. É uma análise fria. Ela não tem condições, ela não tem a capacidade de olhar critérios subjetivos. Ou tem? Esse é o grande desafio. Como é que a gente consegue? Como é que nós vamos conseguir fazer com que o algoritmo, aspas, não fique em cima do muro? Sim. Porque se hoje você pedir uma opinião para o ChatGPT, para o Gemini, para a Perplexity, para a Cláudia, ela vai te dar o ponto A visão A e a visão B. Quem vai decidir é você, porque você é o centro decisório. A meu ver, o que precisará ser feito? Que é uma coisa que eu tenho visto. Muita gente usando a inteligência artificial para aconselhamento. Aconselhamento. E a gente sempre faz lembrar da Elisa. Nossa, a Elisa foi um sistema de pergunta e resposta, um sistema computacional que foi criado... Puxa, esqueci o nome agora do especialista que o criou. É um professor no MIT, se não me engano, criou um sistema computacional chamado Elisa, que ajudava ele na atividade dele. Um dia ele chegou no consultório e viu a secretária se consultando com a Elisa. Ou seja, pedindo aconselhamento para a Elisa. Sim. Bom, é uma situação diferente, né? É uma situação estranha. Mas o que eu acredito que nós precisamos fazer? O que a gente vai precisar fazer? Tá? Eu ainda continuo defendendo que o centro decisório é humano. A IA apoia e o centro decisório é o indivíduo. Sim. A supervisão tem que ser feita por um indivíduo. E eu acredito que esse tom subjetivo venha a ser dado pelo indivíduo e não pela inteligência artificial. Porque ela vai, matematicamente, mediante as equações e as
análises preditivas dela, ela vai chegar à conclusão, se sim ou se não, com um nível de explicabilidade adequado para poder justificar aquela decisão. E se for necessário incorporar requisitos que sejam subjetivos, a meu ver, a meu sentir, quem será capaz de fazê-lo é o indivíduo no momento da supervisão daquele ato. Porque hoje, qualquer pessoa precisa entender que a gente não pode pegar o resultado de uma IA e utilizar sem avaliar. Sim. Há um grande erro daquelas pessoas que entendem que eu posso simplesmente chegar aqui, utilizar a inteligência artificial e sequer olhar o resultado dela. Recentemente foi relatado na imprensa que um juiz usou o ChatGPT para sentenciar e ele inventou jurisprudência. E essa não é nova, porque ele já fazia isso. Agora, não é recriminar o ChatGPT porque ele inventou jurisprudência. É o usuário entender por que ele inventou jurisprudência. E por que ele inventou? Primeiro, porque ele não tem acesso ao banco de dados públicos com essa informação. Segundo, em algum momento da vida dele, vamos colocar da vida algorítmica dele, ele acessou um front-end de um sistema de pesquisa de jurisprudência que está disponível na internet. Sim. Em algum momento ele foi lá e viu uma jurisprudência. E aí, quando você perguntou para ele, você não, no caso, o profissional, ele lembrou da estrutura da jurisprudência. Aí o que ele fez? Como ele é generativo, pré-treinado e transforma, ele gera, pensa, analisa comportamento, analisa informação, é pré-treinado com base nisso e consegue transformar aquele raciocínio prévio em uma resposta que seja adequada para a tua demanda, para a tua solicitação. Então, quando ele foi lá, lembrou da estrutura da jurisprudência, ele falou assim, não vou deixar o sujeito sem resposta. Ele vem e entrega uma jurisprudência com ementa, com resumo, com os dados do julgado, que você fala, nossa, que milagre. Não, mas ele inventou. Sim. Porque não tinha acesso. Mas porque lembrou daquela estrutura. Então, é fundamental, eu ia dizer é crucial, mas esse termo crucial é muito ChatGPT. Esse termo, você pode pegar um texto que tem lá crucial, é muito cara de ChatGPT. Então é fundamental que todo usuário entenda que avaliar o resultado vai livrá-lo de muita confusão. Sim. Usou, obteve o resultado, avalia se é aquilo realmente. Porque já aconteceu comigo, de eu pedir um artigo da Lei 8666 e ele mandar outro artigo. Eu falei assim, eu quero sobre o artigo relativo ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Eu sei que estava no artigo 41 da Lei 8666. Aí ele mandou lá um artigo, eu falei, não senhor, não é esse artigo. Ô amado mestre, meu querido amo. Não disse isso. Pediu desculpa. Sim. Aí apresentou o artigo 41. Ou seja, ela também comete falhas. Lógico. Ela também comete erros. Imagina se eu não tivesse avaliado a vergonha que eu teria passado. Sim. Ou seja, passaria vergonha a crédito, a débito, de várias maneiras. Sim. Então, fica aqui o alerta. Toda vez que você for utilizar qualquer inteligência artificial, qualquer, tem que avaliar o resultado. E lembrando que se for no campo das ciências jurídicas, se for na advocacia, o expert é o advogado. Sim. O advogado é o centro decisório, é o centro da supervisão. E, Túlio, esse bate-papo aqui tá sensacional, tá maravilhoso. Eu ficaria aqui contigo horas e horas, porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que me interessa muito. Quem está nos assistindo também, tenho certeza. Eu nem quero saber. Sabe por quê? Porque eu costumo dizer o seguinte, com algumas pessoas a gente perde tempo. Sim. E com outras a gente perde a noção do tempo. Eu perdi a noção do tempo aqui. Olha, eu acho que tem uma meia hora, uma meia hora que o Marcos me falou 10 minutos faltando. Tem uma meia hora. Mas assim, pra gente finalizar,
quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, que adorou esse bate-papo e quer conhecer, quer dar os primeiros passos no GPT, quer saber como funciona. Quais são os primeiros passos? O que essa pessoa pode, assim, falar? Esse é o ponto inicial. Primeiro ponto, André. Seguir o meu perfil no Instagram. Então aproveita e já passa. Qual que é o teu perfil? @advogado Túlio Silveira. Você já deu like nesse vídeo? Você já se inscreveu nesse canal? Então aproveita, dá um like, se inscreva nesse canal e depois você vai lá para o Instagram e segue o perfil advogado Túlio Silveira. Esse é o primeiro passo. Perfeito. O segundo passo é ir e se inscrever no meu canal. Advogado Túlio Silveira, canal do YouTube. No YouTube. Aí eu coloco vídeos diários explicando como é que você usa a inteligência artificial. E o terceiro e mais importante de todos eles é estar disposto a aprender uma nova habilidade. Essa habilidade é a habilidade de você compreender o uso da inteligência artificial. E um quarto, não menos importante que todos os outros, é se jogar. Começar. Abre lá, chatgpt.com. É o mais famoso, é o mais popular. Não precisa pagar nada, você tem acesso ao ChatGPT gratuitamente. Inclusive, se você quiser nem se cadastrar hoje, você pode usar sem se cadastrar. É claro que tem algumas limitações. Sim. Mas se você não quiser assinar o ChatGPT, lembrando, eu não ganho nada da OpenAI para fazer propaganda do ChatGPT, tá? Não ganho nada. Inclusive, se a OpenAI quiser uma parceria, estou à disposição. Sim. E, Túlio, Nesse passo, vai lá, conversa com a IA, bate um papo, se abre. Coloca a tua angústia como advogado, como advogada. Ali, quando eu uso o termo se joga, abra o coração para uma nova experiência. Sim. E assim, os advogados que estão começando agora, conhecer um pouco de tecnologia, queria que você falasse um pouco mais, Túlio, da sua empresa de tecnologia, também falasse um pouco mais das consultorias, das mentorias, como é que funciona? Hoje, então, nós desenvolvemos, né? Hoje a gente tem três segmentos. Tá. Eu tenho o segmento da advocacia, com o escritório full service, 100% digital. Nós temos uma empresa de educação e nós temos uma startup de tecnologia. Na startup de tecnologia, nós desenvolvemos a DVTech Pro.ai, que é a inteligência artificial exclusiva para advogados, advogadas e escritórios de advocacia. Inclusive, quem quiser conhecer, nós temos o blog ADVTech, que é blog.advtech, o tech de tecnologia com CH, blog.advtechpro.ai, blog.advtechpro.ai. Quem quiser conhecer a nossa plataforma é ADVTech, tech de tecnologia, CH, advtechpro.ai. Já tem acesso ali para conhecer a nossa plataforma. Essa tecnologia, essa inteligência artificial, nós concebemos justamente para que o advogado, a advogada, utilizasse os benefícios da inteligência artificial sem ter que mexer com o ChatGPT. Sem ter que mexer com qualquer outra inteligência artificial. Porque ela mesma já tem várias camadas de inteligência artificial para facilitar a vida do advogado. Sim. Na nossa empresa de educação, nós temos ali cursos e mentorias voltados à qualificação profissional do advogado, da advogada, do bacharel em direito, do estudante de direito, do empresário que queira compreender esse novo universo da inteligência artificial. E aí, quem quiser acessar essas informações, esses contatos, é só ir lá no Instagram, seguir o perfil advogado Túlio Silveira, @advogado Túlio Silveira, me mandar um direct ou me chamar no WhatsApp, que a gente faz uma análise para entender qual é o momento do advogado, qual é o momento da advogada, para que ele possa começar a consumir os conteúdos. E no meu canal do YouTube tem vários conteúdos ali gratuitos. Sensacional. Túlio, cara, um prazer inenarrável tê-lo aqui. Eu, por mim, ficaria pelo menos mais 1h30
nesse bate-papo. Vamos fazer melhor. A gente deixa esse gostinho de quero mais pro próximo. Então nós vamos fazer um desafio. Vamos. Adoro desafios. Você que está assistindo aqui agora, deixe nos comentários desse vídeo o que você gostaria de saber e se você gostaria que nós retomássemos esse papo, criássemos mais um episódio para falar um pouco mais sobre inteligência artificial na advocacia. Deixa nos comentários aqui deste vídeo se você quer que a gente volte com esse assunto. Vamos ver. Vamos. E se a gente bater 100 curtidas nesse vídeo, a gente volta mais rápido do que você possa imaginar. Perfeito. Você que está assistindo na programação da Chroma Mais TV, vai lá pro YouTube, depois que você finalizar aqui, acha esse vídeo e comenta que você quer mais, que você quer que seja tratado de um assunto específico sobre inteligência artificial, que você quer o Dr. Túlio Silveira aqui de volta, para a gente falar mais sobre inteligência artificial. Então você que está na programação da Chroma Mais TV, vai lá e aproveita, acha esse vídeo no YouTube e faça esse comentário. Dr. Túlio, sem palavras, agradeço demais e eu tenho certeza que o pessoal vai comentar e vai querer você aqui de volta. André, qualquer palavra de agradecimento aqui que eu pronunciasse nesse momento seria pouco diante da gratidão que eu tenho em tê-lo como amigo, como colega de advocacia e principalmente por ter me encontrado contigo nessa jornada. Muito obrigado aí pela oportunidade e estou à tua disposição. E de verdade, cara, você é um grande cara. Gosto muito de você. Obrigado pela oportunidade. Você sabe que é recíproco, né? Esse carinho. Eu tava com saudade de você, meu amigo. Porque, eu também tava. Né, as circunstâncias assim faz a gente perder um pouquinho ali o oi, mas você continua morando no meu coração, sempre. Igualmente, você não paga aluguel. Bora lá. André, obrigado. Marcos, obrigado pelo apoio, viu? Você não tá vendo o Marcos, mas o Marcos ele tá aqui. Ele faz acontecer. Sem ele, nada disso seria possível. Sim. E ele tá chorando com essa rasgação de seda nossa. Tá emocionado. Ele é um cara emocionado. Ele é emotivo, imagina. E você que tá nos assistindo, também tá emocionado? O que vocês acharam desse bate-papo sobre inteligência artificial? Olha, eu tenho certeza que se você olhar agora na sua lista de contatos do WhatsApp, vai encontrar 10 pessoas que estão precisando saber mais sobre inteligência artificial. Eu tenho certeza disso. Então vai lá, clica no botão compartilhar, pega as 10 primeiras pessoas, encaminha o link desse vídeo para que elas possam ter este conhecimento sobre inteligência artificial, ter acesso a esse bate-papo, até porque você vai nos ajudar para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e vai disparar automaticamente esse vídeo para outras pessoas, para conhecerem sobre inteligência artificial, para conhecerem o podcast Ponto de Encontro. Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, curta, comentem, até para que o Dr. Túlio volte aqui no próximo episódio. E também tire suas dúvidas, deixe suas dúvidas. Caso eu vou responder todas as dúvidas, e caso aquela dúvida que eu não consiga responder, eu encaminho para o Dr. Túlio, que ele vai responder com um grande prazer. Não deixa de seguir o nosso canal aqui, as minhas redes sociais, as redes sociais do Dr. Túlio, e espero vocês até o próximo episódio.